Sabe aquela sensação de se deparar com a casa feia e a gente não sabe por quê? Aí o que que acontece? Muita gente começa a comprar coisa, comprar coisa, comprar coisa e a casa nunca fica bonita. Aposto que você já deve ter passado por isso. E se já passou, fica aqui que esse vídeo é pra você. Eu sou a Leca. Eu sou a Maria, somos arquitetas aqui da Atna. E no vídeo de hoje a gente vai te mostrar algumas situações, alguns erros que você pode estar cometendo aí na sua casa e fazendo com que ela fique desagradável aos olhos. Fica até o final para saber o que você está fazendo de errado aí. E o primeiro erro pode estar sendo o excesso de informação visual. Acho que a gente parte aí de dois pontos, né? Ou não tem nada, que é aquela casa que a gente diz que está muito pelada, não tem informação nenhuma. O que não necessariamente não é ruim, eu acho que é até mais fácil de chegar e dar um sentido para aquele ponto, ou o excesso de informação. E é aí que eu digo, gente, para de comprar coisa. Todo mundo tem aqui na família, porque a gente já discutiu sobre isso, alguém que acha que a casa tá faltando alguma coisa e vai lá e começa a comprar um monte de coisinhas, um monte de miudezas e polui ainda mais o espaço e vai sempre ficando com excessos, né? Então isso é o mais difícil de a gente limpar. Eu acho que para quem tem esse caso de ter muita coisa, tem que fazer uma seleção dos itens que realmente importam, para depois a gente trazer os itens pequenininhos, assim. Então a primeira dica é eliminar o excesso de poluição visual, né? Tirar o que não faz sentido, o que não significa. Se você é aquela pessoa acumuladora, que gosta de colecionáveis, né? Organizar isso num espacinho único e não sair polvilhando pela casa, igual casa com um porta-retrato por todos os lugares. Eu acho que tem que ter sentimento, tem que mostrar quem mora ali, mas eu acho que tem que ter um espaço também dedicado àquilo ali, organizado. Então, uma parede de quadros, né, uma parede que tem essas memórias, uma parede de memórias, alguma coisa assim bem pensada e específica. Mas organizar, geralmente, esses itens para tirar eles daquele foco, sabe? Onde tu olha tudo e não enxerga nada. Várias lojas têm isso por aqui também, né, em Tubarão. Onde tu quer olhar um item e o resto acaba poluindo. Então, tu acaba tirando a graça daquele item que seria o principal. E aí pode parecer que a gente seja até um pouco repetitiva, porque a gente já falou sobre esses itens aqui em outros momentos do canal, mas é porque realmente são coisas que a gente acredita e vê na prática como tem influência na qualidade de vida mesmo, né, de aproveitamento do espaço e na relação que as pessoas têm com as suas casas. Então, por isso que a gente sempre gosta de bater nessa tecla para que entre na cabecinha de vocês e vocês consigam aplicar isso nas suas casas e ter uma casa mais gostosa de se viver. Mas eu acho que até vale destacar que não tem nada a ver com a questão de, tipo, ser maximalista ou minimalista, né? Porque a questão é organizar os itens, né? Para que realmente tu consiga desfrutar deles em todo momento e não parecer que a casa tá toda bagunçada. Então, claro, a gente sabe que vai ter pessoas que gostam de mais coisas à mostra e vai ter pessoas que gostam de esconder mais. A questão é ter esse olhar para a organização, porque isso realmente polui o ambiente. A gente está falando de ambiente poluído, né? Se tem bastante itens, mas eles estão organizados, eles não vão parecer poluídos. E o segundo item que a gente vai trazer aqui para vocês é a proporção. Porque muitas vezes, principalmente na escolha de mobiliários mais soltos, isso acontece, né? De colocar peças que o ambiente não comporta, que vai atrapalhar uma circulação, ou que vai ficar muito grande e vai deixar o ambiente ainda menor do que ele realmente é. E aí alguns exemplos desse tipo de utilização errada dessas peças mesa de jantar, que vai ocupar um espaço de circulação muito grande, às vezes, para o espaço que ela vai estar localizada, ou até mesmo uma mesa de jantar, por exemplo, de 8 lugares, sendo que é um estúdio que só tem um quarto e, enfim, tem 40 metros quadrados. Não tem porque ter uma mesa de jantar de 8 lugares num espaço como esse. Ou uma geladeira side by side numa cozinha que é muito pequena. Não tem uma família que vai ter tanto assim utilização de todo esse espaço de geladeira e que não vai fazer sentido com a quantidade de moradores que tem na casa, né? Uma cama king num quarto que não é muito grande, né? Um quarto pequeno. Sofá muito robusto também. E até essas questões de quantidades de lugares tem muito a ver com a quantidade de lugares. Na área social tem muito a ver com a quantidade de quartos também que o imóvel tem, né? Então, como eu dei o exemplo ali do estúdio, geralmente é para uma pessoa solteira ou para um casal no máximo. Ai, deixa eu até só um corte, um casal no máximo que parou, tá?
Isso acontece, às vezes a gente vê muito erro também em planta de construtora, que a proporção do espaço social não é condizente com a quantidade de quartos, por exemplo, ou a disposição fica muito ruim. A gente já viu apartamentos de 3 quartos com áreas sociais muito pequenas ou com fluxos muito difíceis para comportar aquela família. Então essa dica vale até para quem vai procurar um espaço. Não basta ser, por exemplo, um apartamento de 3 quartos, porque se você pretende ocupar os 3 quartos, né, que é uma família com um casal e 2 filhos, por exemplo, ou sei lá, mais 3 filhos, aquela área social não vai comportar. Ok, cada um vai dormir no seu quarto, mas o habitar, o conviver ali não vai funcionar. Então essa proporção, ela tá desde a construção da casa, da escolha do apartamento. Então, é para os dois casos, né? Tanto para áreas sociais muito pequenas, com a quantidade de quartos muito grande, ou o oposto, ter só um quarto e uma área social muito grande. Isso também vai afetar nessa proporção e na escolha das peças, consequentemente, também. E isso pode fazer com que a sua casa pareça ser menor do que ela realmente é, ou que é uma área muito ampla que não está sendo bem utilizada e tem espaço sobrando, muitas circulações, por exemplo. Então, a proporção é algo muito importante de se levar em consideração. Vou pegar um gancho na proporção, porque às vezes a questão também não é só o tamanho que tem aquela peça, mas a proporção estética. Numa sala que não é muito grande, numa sala pequena, e a gente vai sempre usar o exemplo do sofá retrátil. A gente precisa ter o cuidado de escolher um sofá que ele tenha um design mais slim. Ah, sofá é tudo igual. Gente, não é nada igual, nada é igual. Primeira frase que a gente tem que tirar da cabeça de todo mundo é: não é igual. A proporção do desenho, ela faz realmente muita diferença na sensação do espaço, de chegar no espaço e ter aquele espaço entulhado. Então, tem que sempre pensar na composição da peça, às vezes no material, um material que é mais opaco, mais fechado, ele vai dar a sensação de realmente mais pesado, de ocupar mais aquele espaço. Por exemplo, uma mesa de vidro, embora muita gente tenha restrição, mas é só para vocês entenderem o exemplo, que o tampo é de vidro, aquela transparência dá mais leveza para o espaço. É só para vocês entenderem a correlação de sensação de espaço também. E outro erro que a gente vê que é bem comum é, às vezes, a gente negligenciar a funcionalidade do espaço em prol da beleza. Porque muita gente quer o espaço bonito, mas a vida real é que todo mundo tem muita coisa para guardar. A gente quer esse minimalismo, mas todo mundo tem muita tralha, muita coisa. Então, fazer muito aproveitamento de espaço, de paredes, mesmo na sua verticalidade, às vezes pode ser um espaço pequeno, para que a gente consiga guardar os itens que a gente não precisa que estejam à mão no dia a dia. E os itens que você precisa que estejam à mão, às vezes eles também causam muita poluição visual, por exemplo, isso numa cozinha. Então a gente sempre acha que a cozinha é um espaço que vale muito, muito, muito a pena investir em marcenaria, planejada, pensada para cada item. Porque ali é onde tu precisa de bastante praticidade. Mas hoje as cozinhas elas estão bem sociais, né? Então a gente também precisa que seja bonito para te receber um convidado, enfim. Então pensar nessa beleza versus funcionalidade do ambiente. Será mesmo que eu preciso pensar num móvel planejado para uma sala? Depende, qual que é o seu uso da sala. Será mesmo que eu não consigo utilizar 20 centímetros para fazer um armário? Às vezes, para peças pequenininhas, você consegue guardar. E são coisas que geralmente ficam jogadas assim por cima da casa. Por exemplo, a falta de um móvel no hall de entrada pode fazer com que a sua mesa de jantar fique sempre ocupada por quinquilharias. É isso que a gente traz a funcionalidade como uma das premissas, né, para não se cometer esse erro e deixar a casa sempre com aquela sensação de mais bonita e mais gostosa. Eu acho que não seria nem beleza versus funcionalidade, seria beleza mais funcionalidade. E também não é que a sua casa tenha que parecer uma casa de revista, que não tem ninguém que more lá, porque acho que isso também é um problema, né, tem muitas casas que a gente vê na internet que parece que não tem ninguém ali morando, que tá sempre tudo muito bonitinho, tudo sempre muito no lugar, que ninguém senta no sofá. Então não é isso, porque isso acaba sendo meio frio, né? Não traz a personalidade de quem mora ali. Mas é realmente trazer esse equilíbrio para
ter a sua personalidade, mas na medida certa. E aí, puxando o gancho nisso de personalidade, casa de revista sem nada aparente, a gente pode falar aqui de decoração, que eu acho que é o que mais pega todo mundo, né? E aí é onde as pessoas geralmente cometem aquele erro que a gente falou lá no início, de sair comprando coisa pra decorar, porque acha que decorar é só colocar coisas aleatórias. Mas, como a gente já falou, não é bem assim. Então, o principal é, se você sabe o seu estilo, sua linguagem, né, de design, o que você gosta, o que te faz bem, ter isso bem demarcado no seu espaço. Não sair misturando coisas que são muito concorrentes, muito opostas, que se contrastam muito entre si. Claro que o contraste ele é legal, mas tem que ser feito de forma intencional. Exemplo, não cabe a menos que seja muito bem pensado, e daí se eu sou leiga no assunto, eu não vou colocar num quarto, num ambiente bem industrial, uma capinha de crochê, uma almofadinha com capa de crochê. A menos que aquele design tenha sido muito bem elaborado. E é isso que eu acho que faz a diferença do profissional pro leigo, né? A gente faz essas coisas com intenção. Eu agora já me desafiei aqui a pensar no ambiente industrial Eu também estava pensando. Com capas de crochê. Como seria um ambiente industrial com capa de crochê? Né? Fica aí uma questão. Mas eu acho que é muito arriscado para quem é leigo fazer isso. E aí por isso que é bom ter esse olhar mais apurado, porque se você já sabe que você gosta do estilo industrial, mas vai querer uma capinha de crochê, você já avisa para as suas arquitetas que você quer fazer isso, porque daí quando a gente for pensar em todo o espaço, ele já não vai ser aquele industrial provavelmente muito pesado, muito marcado. A gente vai mesclar esses estilos diferentes para que quando você coloque a sua capinha de crochê nos seus travesseiros, nas suas almofadas, elas não fiquem ali gritando na sua cara e tirando a atenção do resto que seria bonito, né? Então, por isso que é bem importante. E aí, selecionar também quais peças que você quer que sejam mais valorizadas. Então, nesse caso ali que a gente comentou de ter muitas coisas aparentes, né, uma bagunça visual muito grande, selecione as suas peças favoritas e quais que você quer que realmente sejam o destaque da sua casa. E aí, depois disso, a gente vai encaixando as coisinhas menores, ver o que não precisa ficar tão à mostra. Ou, às vezes, faço coleção de carrinhos, miniatura de carrinhos. Em vez de deixar isso tudo espalhado, parecendo bagunça, a gente pode criar um efeito, tipo uma cristaleira, assim, como se fosse uma vitrine desses itens, trabalhar eles como algo mais valioso, enfim, para realmente trazer esse valor, muitas vezes emocional, né, que você tem. E aí selecionar essas peças mesmo para a gente conseguir chegar num resultado mais harmônico e menos bagunçado visualmente. Existem formas muito especiais de a gente valorizar um item, não precisa ser, é um item muito pequenininho. A gente pode colocar ele numa prateleira de destaque, num domo de vidro, para que ele ganhe aquela atenção. Então, a gente precisa que o cliente, né, e você, que se for tentar fazer isso sozinho, entender o que é especial para ti, porque não existe tudo especial, né? Existe uma coisa. E aí, porque se tudo é especial, nada é especial. Nada é especial. Então não vai fazer muito sentido. Tá, é especial a minha coleção. Então vamos agrupar aqueles itens num lugar especial, onde a gente vai colocar o foco. Eu gosto de coisas de viagem. Tende a ser um lugar, né, onde tu queres mostrar as coisas de viagem, sei lá, se traz souvenir de viagem, tende a ser um lugar um pouquinho mais descontraído. Então a gente vai pensar numa proposta para que, ou até num ambiente, para que aqueles itens apareçam sem comprometer o ambiente. Sacou a diferença? E daí, quando tu quer tornar algo especial e que tu quer mostrar, eu acho que entra o último item da seleção que a gente sempre vai bater na tecla, que é a iluminação. Só deixa eu dar um exemplo antes que tu falou da viagem. Pode a gente falar. fez um projeto, acho que dá até para deixar uma fotinho dele aqui, que os clientes eles viajam e sempre que eles voltam, eles trazem um jornal local. E eles queriam criar um cantinho especial para deixar isso à mostra na área social. E é um apartamento que não é grande, é um apartamento pequeno. E aí a gente criou uns quadrinhos com uma moldura bem fininha, branquinha, em vidro, com esses jornais expostos. Aí eles fizeram a composição na parte da mesa de jantar e também na sacada, porque a gente já deixou espaço prevendo que eles vão fazer mais viagens e vão trazer mais jornais. Então é uma forma inteligente e que vai harmonizar com todo o resto, não vai descaracterizar todo o seu projeto. Aliás, acontece muito disso, né? A gente faz bastante aliás aqui, né? Muito disso. A gente projeta o espaço e depois o cliente vem com peças que ele não informou ou alguma coisa assim e começa a descaracterizar. Enquanto que se tivesse sido pensado antes,
né, com intenção, teria ficado muito mais harmônico. Então, esse é um cuidado. Será que as peças que tu queres colocar ali estão de acordo com o teu ambiente? Exemplos, tens um ambiente clássico, que a gente não faz, mas tudo bem, mas tem um cliente muito, tens um ambiente muito clássico e tu começa a colocar fotos muito coloridas, pop-ups, algumas coisas muito contemporâneas ou divertidas assim, não vai casar, não vai combinar, a menos que exista aquele estudo em cima daqueles itens, tá? Então, erro crucial para quem contrata um arquiteto e não segue o projeto. Acho que esse é um erro bem crucial. Mas aí eu queria falar sobre o destaque, né? Que é o que a gente falou das peças e dos ambientes. Então, quando a gente quer que o ambiente se destaque, que algo apareça, o que a gente faz? A gente joga luz sobre aquela ideia, sobre aquela proposta. Então, entendam que é assim que a luz funciona. Primeiro erro de todo mundo, deixar um ambiente com uma iluminação bem lavada, assim. Lavada é que banha todo o ambiente. Isso não é legal, porque acaba que você não cria pontos de foco e não cria respiros, que seriam as sombras, né? Então, para enxergar alguma coisa, para valorizar, para entender um único objeto, algumas coisas precisam ficar mais à sombra. Então, a iluminação, ela trabalha muito a esse favor. E quando a gente fala de iluminação, a gente não está falando da luminária decorativa, que às vezes também precisa, também tem que ser pensada. A gente está falando da luz técnica, né? Que é aquela luz de foco, né? Com aqueles spotzinhos, que é um perfil de LED que vai lavar a cortina e deixar aquela sensação de aconchego no ambiente. Então, a iluminação, quando ela não é pensada, também existem muitos spots, quer dizer que tem muito foco, tu não sabe nem para onde olhar. E quando ela é toda homogênea, tu acaba que não cria essa setorização, essa organização visual com referência na iluminação. Então, pode ser bem prejudicial para essa sensação de aconchego, de organização no espaço. Ele vai te parecer feio, sim, por mais que tu tenha um projeto bonito. Se tu acaba não investindo na iluminação, acaba que vai ficar tudo feio. Aí eu acho que entra até quando tudo é especial, né? Nada é especial. Quando tudo tá iluminado, na verdade, nada tá iluminado, porque tu não consegue ter esse destaque, essa diferenciação, essa sensação de profundidade, né? Que a gente tem quando a gente cria essas áreas de luz e sombra. Se você percebeu algum desses erros na sua casa, deixa aqui nos comentários pra gente quais foram os erros, e se você quer também alguma dica de como consertar, também escreve pra gente aqui, que a gente vai te atender, quem sabe até fazer um próximo vídeo. E aí acompanha a gente também nas nossas redes sociais e se inscreve aqui no canal. Até o próximo. Tchau, tchau.